boa tarde pessoal do Facebook e YouTube. Você queria me ver chorando, né? Fala a verdade, diz a verdade, confessa pra mim. Você queria me ver lagrimando uma hora dessa, você queria ver os professores chorando, né? Pois eu digo pra vocês, ninguém está nem aí. Por que eu estou dizendo isso pra você, caro hater, caro seguidor, caro prestigiador, seja lá aí o adjetivo, o título aí que a gente dê para quem está prestigiando aí a minha aula, o meu trabalho, o meu canal. Saiu o índice PISA, Programa Internacional de Avaliação de Desempenho, PISA, sigla é PISA. O que é o PISA? PISA é uma avaliação internacional dos 75 países integradores da OCDE, Organização e Cooperação do Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil faz parte, né? É feita uma avaliação aí, é sorteado alguns alunos das redes de ensino de cada país, né? Um grupo de alunos aí por amostragem, né? Você pega 500 estudantes do Norte, 800 do Nordeste, 300 do Sudeste, 400 do Sul, 500 do Centro-Oeste, um exemplo, né? Não sei se é essa a categorização. E entre todos esses países, nas regiões, né, de cada região você pega um proporcional e monta um grupo lá de 2, 3 mil estudantes de cada país, né, provavelmente proporcionalmente ao número de habitantes daquele país, né, dos integradores da OCDE, são 75, e em 3 disciplinas básicas eles são avaliados: leitura ou linguagem, língua portuguesa, que aí na Argentina vai ser o espanhol, no italiano a Itália, na Alemanha o alemão, nos Estados Unidos o inglês, né? Cada país vai participar dessa prova, vai fazer essa prova, né, em linguagens, matemática e ciências. E conforme for o desempenho dele, sai uma nota e respectivamente a nota sai uma classificação dessa prova, né, dos estudantes. E pasmem vocês, nós perdemos aqui na América Latina para Chile, para Argentina e para o Peru. Argentina nós sempre perdíamos, agora parece que estamos empatados, né? Chile nos vence, até o Peru e até a Colômbia em uma dessas matérias elas nos vencem. Jamaica tem uma dessas provas aí, eu acho que é ciências ou matemática, que nós perdemos para Jamaica. Eu sei que dos 75 nós somos o 65º em leitura, 62º em ciências e 64º em matemática, ou seja, nós só ganhamos aí da Uganda, talvez da Bolívia, com algum sufoco aí da Bolívia, do Equador, empatamos com a Jamaica, perdemos para o Peru, talvez Serra Leoa seja pior, Angola, eu acho que Angola nos ganha, alguns países da África e da Ásia, aí, a faixa de Gaza, aí nós devemos estar empatado com a faixa de Gaza. Então olha só pessoal, e o Brasil não é um país que investe pouco em educação, isso é uma falácia, isso é um mito, mito não, porque o mito tem o seu fundo de verdade, é uma mentira. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo, ele é o 6º, ele tem uma boa parte do seu PIB que obrigatoriamente por lei ele é investido na educação. E nós estamos aí estagnados desde a época que foi criado o PISA. Melhorou um pouquinho, olha, nós éramos o penúltimo e antepenúltimo, agora acho que a gente eram 70 países, a gente ficava em 67, 66. Agora tem 75, a gente fica em 65º, melhorou só um pouquinho, olha, quase nada, mesmo assim é desesperador. Está entre, com certeza, os piores sistemas de ensino do mundo e não é falta de investimento. Todo mundo acredita no potencial da educação. Mas e aí, professor, onde é que está a falha? Então, na sua visão, eu estou há 18, há 20 anos no magistério já ensinando para o ensino médio. Onde é que está a falha? Eu poderia pontuar inúmeras falhas sistêmicas, né? Que são erros estratégicos, erro pelas falhas humanas, e poderíamos apontar também elementos que fazem com que a gente acredite que isso é algo programado para ser o pior. Não é assim que as pessoas
idealizaram, os mentores educacionais idealizaram um sistema bom e legal em que todos aprendessem, e saiu errado aí pelas intercorrências do processo. Não, pasmem vocês, não é isso. 80% disso é um programa. A falência do sistema educacional brasileiro, ele não é um acidente, ele é a meta, ele é o propósito, ele é a finalidade, é que isso seja atrasado, é o objetivo, é que esses números sejam assim, né? Você manter a elite do atraso, o atraso da elite ou a elite do atraso, como diz lá o Gessé de Souza, né? Gessé de Souza, a elite do atraso. Então você tem índices extremamente ruins, péssimos, pífios, para dizer o mínimo, vergonhosos. Nós somos quase o último em tudo, na leitura, no cálculo e nas ciências. Quer dizer, o tripé das ciências: a linguagem, a comunicação, o cálculo, né? O cálculo, a quantificação e as ciências. Nós ficamos em quase último, só ganhamos de países da África e da Ásia e algum país muito pobre aqui da América Latina, né? Nós somos quase o último em tudo, né? Mostra que o nosso sistema educacional é feito, ele é um propósito, ele é propositalmente feito para dar errado. E não adianta dizer que é o governo de fulano, beltrano, cicrano. Desde que o PISA foi instituído, se não me engano, no ano de 97, que era até o FHC, era o presidente, ele já era ruim, ele melhorou, na verdade ele não melhorou nada, é porque assim, foram agregando-se países na OCDE, e países, alguns muito pobres da Ásia, da África e aqui da América Latina, e aí a gente ganha desses países muito pobres, muito ruins, tipo Uganda, Equador, a gente ganha com algum sufoco, uma ganha, entendeu? Mas e aí, professor? Você aí como um agente, eu sou um agente do sistema, né? Se a educação está assim, deve-se muito a este ser que está falando aqui com você também. Onde é que você vê o ponto X da questão, né? O ponto focal da questão, né? Aí a espinha dorsal do sistema. Então, conforme eu te falei, o primeiro item é que o Brasil não investe pouco, ele investe bastante. Pode investir mal, mas ele investe. Segundo, não é um propósito que a educação seja prioridade, né? Essa educação aí conveniente ao Estado meramente. Quando você pega um aluno do terceiro ano do ensino médio, é uma coisa incrível. Ele não sabe uma regra de três, ele não sabe o que é verbo, substantivo e adjetivo, ele não sabe explicar um processo de fotossíntese, as transformações da matéria, os 3 estados da matéria, as leis da física, processos históricos envolvendo independência, formação dos estados nacionais, nada disso. Ele não conhece uma escola literária, ele não sabe o que é um teorema de Pitágoras, uma escola sociológica, uma escola literária ou meramente filosófica. Pasmem, nem o que é um átomo ele sabe, nem o que é uma dissertação ele sabe. Eu faço prova empírica, avaliação diagnóstica, e eu comprovo, eu sou testemunha ocular e auricular disso. A grande questão que um aluno do terceiro ano vai saber, o que ele vai saber? Que os homens são machistas, que os brancos são racistas, e eu não estou dizendo que não são. Veja bem, não estou defendendo bandeiras identitárias ou reacionismo ou negacionismo, não. Ele vai saber que Estado tem que dar tudo para ele, ele vai saber que maconha é medicinal e aborto é um direito da mulher, e isso tudo ele vai saber. Tem problemas em saber disso? Não, nenhum. O problema é que ele só sabe isso, esse é o problema. Então nós temos um problema aí no sistema educacional. Ele é pensado por quem? Por quem se favorece do sistema, a classe dominante, seja ela burguesa, capitalista, seja ela estatal, socialista, né? Nós sabemos muito bem da interferência do Estado na educação desde a época lá de 96, quando o FHC, juntamente com o Darcy Ribeiro, promulgaram a nova LDB 9394/96 de 20 de dezembro de 96. Nós sabemos muito bem que a educação, o sistema educacional brasileiro, ele foi formatado por filósofos e sociólogos, né? Além do Darcy Ribeiro, você tem o Mário Sérgio Cortella, né? Você tem
Inúmeros aí nomes ligados à filosofia e à sociologia, né? Você tem Demerval Saviani, você tem o Libânio, você tem o Mário Sérgio Cortella, como eu já citei, você tem o Clóvis de Barros Filho, você tem inúmeros aí filósofos e sociólogos, Daniel Kahneman, né? Você tem Paulo Freire, né? Você tem toda uma gama aí de pensadores do nosso sistema educacional. E como ele é feito para dar errado, né? E o que vai acontecer? Onde é que está o ponto X da questão? O nosso modelo educacional, o nosso sistema educacional é socioconstrutivista. Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Emília Ferreiro, Freinet, né? E Paulo Freire, e por aí vai. Pierre Renaud, né? Pierre Renaud, né? Um francês, e por aí vai. O nosso modelo é socioconstrutivista, baseado na ideia de que o professor ele é meramente um mediador entre o mundo objetivo do conhecimento, das leis naturais, das leis físicas, da linguagem, da matemática, e entre o ser do conhecimento, o sujeito do conhecimento. O professor seria um mero mecânico, um mediador ali, que faria aí uma espécie de encaixe, né, entre o ser cognoscente e o mundo real objetivo. E aí nós sabemos no que isso dá, no que o socioconstrutivismo dá. Ele quer ensinar as pessoas a correr, dançar, quem mal aprendeu a caminhar. Os alicerces da linguagem, né, os alicerces do conhecimento têm que ser dentro de uma base tradicional. Tem que aprender tabuada, tem que aprender a ler e escrever, tem que saber o que é um verbo, como é que se conjuga um verbo, qual a importância do verbo numa frase, o que é objeto direto e indireto, né? Quais são as regras básicas da linguagem, emissor, receptor e mensagem, né? Tem que saber fazer uma exegese, interpretar quem escreve o que, para quem, quando, onde, como e por quê, a partir de que ponto de vista. Tem que saber os tipos de textos, né? Os tipos textuais, narrativo, dissertativo, descritivo, uma injunção. Tem que saber o que são figuras de linguagem, uma metonímia, uma metáfora, uma elipse, um eufemismo, uma hipérbole. Tem que saber o que é gêneros narrativos, tem que saber o que são gêneros literários, né? Um gênero épico, narrativo, um gênero lírico, ou seja, tem que saber os gêneros literários, o que é um conto, uma fábula, um mito, né? Ou seja, os gêneros literários. Precisa saber fazer essa distinção, senão você não aprende a ler, escrever e interpretar, né? Vira um analfabeto funcional. Também no nosso sistema de ensino é abolido a meritocracia. Para tudo vale meritocracia. Você quer um pedreiro para tua casa, tem meritocracia. Você quer um namorado, tem meritocracia. Você quer uma amante, tem que ter meritocracia. Você quer uma escola, ela tem que ter mérito. Só lá dentro da sala de aula. Lá, tudo que aparece lá tem que ser levado em conta o mundo dele, a realidade dele, o mundo egóico subjetivo dele. Você tem que entrar dentro desse mundo dele e a partir desse mundo dele, próprio dele, da individualidade, da idiosincrasia dele, você construir o conhecimento. Mérito não vale, você é quase execrado se você falar a palavra mérito. Vale para tudo, para o Enem, para o vestibular, para um bom emprego, para um bairro onde você mora, tem mérito, para tudo tem mérito, para o seu namorado, para o seu marido. Agora na escola não, essa palavra é abolida. Então lá no PISA é meritocrático, lá é classificatório, é indicativo, é categorizado, né? As áreas de conhecimento, quem é o melhor, quem é o pior. Nós somos os quase últimos, então estamos entre os piores. Mérito é abolido, conhecimento tradicional é abolido. Aí lá na China eles não abolem, lá é método tradicional, conservador. Senta, aprende, escreve, aprende a ler e escrever, aprende conteudista. Então eles detonam tudo, eles são o melhor sistema de ensino, que foi o que ganhou o chinês, né? Os 5 primeiros são asiáticos, orientais, né?
lá é ensinado assim, né? Então, a divisão social do trabalho, eles vão papar tudo, todas as inovações, todos os postos de emprego numa economia globalizada. E nós ficaremos com o quê? Com a inclusão, com a ideia de que maconha é medicinal, que Estado tem que dar tudo. Olha a divisão social que vem surgindo disso aí. Olha a divisão, aqui vale tudo, aqui é inclusão, meritocracia é um pecado, e lá não, obviamente. Então, no jogo, na disputa, quem vai papar os melhores empregos? Lá, o tradicional, o conservador, o conteudista, o meritocrático, né? Legal isso, né? Bem legal, uma coisa bem... Por isso que eu vi, você está me vendo chorando? Não. Você está vendo os meus pares chorando? Provavelmente não. É fácil isso? Não é. Não é, porque o nosso sistema de ensino, ele é gerenciado por uma classe burocrática, por uma nomenclatura bem burocrática, bem ligado à estatização, à ideia de Estado gerenciando a educação, né? E você tem que seguir os trâmites, os processos, né? Você tem que seguir aí o script, né? De algo que já vem pronto e você aplica e o resultado está aí. Nós somos os piores em quase tudo. Meritocracia é abolido, né? As ideias os principais conceitos do nosso sistema educacional, da nossa filosofia educacional, é inclusão, é socioconstrutivismo, é diversidade, é não hierarquização, é a ideia de que o aluno constrói o conhecimento, ele é um agente ativo na construção do conhecimento, não que isso esteja errado, mas a forma como ele é aplicado, né? A ideia de que você precisa meramente ser um agente de transformação social, né? Então você tem que ter uma consciência crítica. Isso é ruim? Não necessariamente, é ruim na forma como ela é feita, né? Que o aluno só aprende isso, né? Ele aprende apenas o que? Adestramento, manual de comportamento. Quando você pede, mas peraí, mas vamos primeiro, antes de saber como se comportar e como mudar o mundo, saber quais são as leis do mundo, como é que ele funciona lá nos seus aspectos sociais, naturais, físicos, químicos, na linguagem. Vamos descobrir como que é esse mundo, para depois que eu entendê-lo, pelo menos aí na sua, não na sua totalidade, mas na sua maioridade, na maior parte do que a gente entender do mundo, aí a gente começa a agir sobre ele. Não, é feito o contrário. Você já sai como um agente de transformação contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, contra a desigualdade social, sem ao menos saber, já sai dançando sem saber mal e mal gatinhar ou caminhar. Qual que é o resultado disso? Esse fracasso que está aí. Um dos piores países em educação, pelo menos nos 3 níveis em que foi avaliado, né? Dos 75 participantes da OCDE, Organização e Cooperação do Desenvolvimento Econômico, nós ficamos em 75º. Bom, é o nosso sistema de ensino, feito para dar errado, feito por quem? Pela elite, falando em nome do povo, para que o povo não possa falar em seu nome mesmo, né? Beleza.